Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Louvado seja o Senhor que nos traz até aqui, que nos permite começar uma série nova de mensagens. Estamos aqui para ouvir o nosso Senhor, estamos aqui para pedir da graça dEle, para pedir da misericórdia dEle para conosco. Antes da gente ler o texto bíblico de hoje, assim, fazem 11 anos que eu estou aqui, né? O Xan comentou de fazer 6, né? Que ele está aqui em maio, vai fazer 11 que eu estou aqui. E as coisas acontecem, né? Muita coisa acontece. Já tivemos reunião de ministério que acabou em pronto-socorro, já tivemos algumas coisas que aconteceram. E em tudo isso eu glorifico ao Senhor, porque nós frutificamos totalmente pela misericórdia do Senhor, mais do que o nosso tamanho, né? Mais do que é uma comunidade relativamente pequena, nós conseguimos frutificar, dar frutos para o nosso Senhor em várias áreas, para além do que seria humanamente possível. Louvado seja o Senhor por isso. Mas a minha oração e o meu incômodo pelos últimos tempos é de querer, de desejar, de pedir ao Senhor que nós consigamos dar um passo a mais. Ou melhor, que o Senhor consiga nos elevar para conseguirmos dar um passo a mais. Que a gente consiga ter um passo de compromisso, um passo de entrega, um passo de frutificar em missão a mais. Só que tem um problema para isso. Eu mesmo, o nosso coração, quem nós somos. Eu olho para o meu desânimo espiritual interno, eu olho para os meus pecados, eu olho para as minhas limitações, eu olho para as minhas aflições e desejos desse mundo, e você para o seu, e penso, poxa, eu sou tão bagunçado para conseguir dar um passo dentro da tarefa que o Senhor entrega para nós. Qual que é a tarefa que o Senhor entrega para nós? Gente, nós estamos num país que tem 40 mil assassinatos por ano, reportados oficiais, não oficiais, de pessoas que somem e a polícia não consegue colocar a causa, acaba não contando como homicídio, né? Então, mais de 40 mil assassinatos anuais. No mundo, nós temos mais ou menos 650 milhões de pessoas que passam fome. Isso é 3 vezes mais do que a população brasileira. E também temos no mundo mais ou menos 50 milhões de pessoas em formas de escravidão moderna, que tráfico humano, trabalho forçado, esse tipo de coisa. Então nós olhamos para nosso desânimo, para o nosso apego às coisas desse mundo, para o nosso momento e apatia, e olhamos para a tarefa e, poxa, não combina, não bate. É melhor eu viver a minha vida tranquilo aqui, conseguir as minhas coisinhas e pronto. E Deus faz o que Ele tem que fazer. Só que de tudo isso tem uma tarefa ainda maior, ainda mais complexa, que deixa tudo mais distante, mais impossível. E é a questão dos povos não alcançados. Esse não é um mapa perfeito em relação a estatísticas, mas é um mapa que funciona. Vou complementar ele com outro já já. Nas áreas verdes, nós temos o que nós chamamos de povos de países alcançados. O que quer dizer? Quer dizer que todo mundo é crente? Não. Tem gente em igreja que não é crente, que não é cristã de fato. Mas significa que essas pessoas, nos países que estão verdes, têm, no geral, a gente vai ver que no Brasil depende de alguns fatores, por exemplo, em outros países também, mas no geral essa pessoa tem acesso a ouvir o evangelho. Por um colega de trabalho, na internet, passa na frente de uma igreja, a pessoa pode passar aqui na frente e falar, nossa, deixa eu entrar e se converter. Os lugares que estão em amarelo têm menos acesso, têm menos pessoas, têm uma quantidade menor. E os lugares que estão em vermelho não possuem acesso suficiente ao evangelho. Então, o que quer dizer? Quer dizer que uma pessoa descrente no Brasil, que não crê em Jesus, que não gosta de Jesus, não é convertida, passa a vida dela, ela tem oportunidades de aceitar o evangelho. Não quer dizer que é crente, mas ela tem oportunidade de. Ela vai ouvir, ou pode ouvir em algum momento, de alguém o evangelho. As pessoas que estão na parte vermelha, em menor grau as pessoas que estão nas partes amarelas, se tudo continuar igual, elas vão passar a vida delas sem ouvir um convite do evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós temos no mundo mais ou menos 8,3 bilhões de pessoas. Bastante, né? Aumentou. Eu estava na cabeça quando eu era pequeno e
que era 6 bilhões, então aumentou bastante, né? 8,3 bilhões de pessoas. Nas áreas em vermelho, inclui aí tribos no Brasil, etc. Então, os pontos menores que não são visíveis aí. Deixa eu até passar para o próximo. Aí são os povos não alcançados, né? Então, dá para ver que tem no Brasil, tudo tal. Essas pessoas que vivem nesses contextos, por exemplo, tribos no Brasil, surdos no Brasil é considerado um povo não alcançado. Se tudo continuar igual, elas vão morrer sem ter acesso ao Evangelho. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que essas pessoas, se tudo continuar igual, vão morrer e ir para o inferno. Não terão a oportunidade de conhecer do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. No mundo nós temos 8,5 bilhões de pessoas, 8,3, dentro desses povos não alcançados, nós temos 3,5 bilhões de pessoas. 3,5 bilhões de pessoas. Então, um pouquinho mais aí do que 1/3 da população mundial. Então, eu quero, nessa série, pensando não só em povos não alcançados, mas também em nosso país, em aquilo que nós temos dentro do nosso alcance mais prático, mas também longe, eu quero que nós consigamos, nesses 4 domingos, reforçar em nosso coração, recomprometer-nos a essa afirmação. Deus, farei tudo o que o Senhor me chamar para fazer, não importa o custo, para levar o Evangelho às pessoas que nunca o ouviram. Então, o meu pedido para Deus, e eu peço que você ore comigo, meu irmão. Eu peço que você jejue comigo, meu irmão. Eu peço que você clame ao Senhor diante do nosso desânimo, diante da nossa apatia espiritual. Senhor, manda do teu Espírito e nos incomoda para que possamos fazer mais para que o Evangelho seja ouvido por aqueles que nunca o ouviram. Faça algo diferente aqui. O Senhor pode levantar missionários de uma igreja pequena. O Senhor pode fazer com que uma igreja pequena contribua financeiramente, levante e sustente pessoas em outros lugares. O Senhor pode nos incomodar em oração. O Senhor pode fazer com que a gente faça mais dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, para que possa frutificar para Ele. Ele pode. Então me ajude enquanto nós estamos, venha, nós costumamos ser bem abertos quanto a visitar outras igrejas, mas eu gostaria de pedir que nesses 4 domingos, se fosse possível, meu irmão, venha aqui, ore conosco, esteja conosco, vamos tentar usar esse mês pedindo e clamando ao Senhor, não por nada que nós somos, mas por quem Ele é, que Ele pode fazer, direcionar as nossas vidas para uma realidade maior, nos incomodar a coisas maiores. Ele pode. Diante dos desafios internos, diante dos desafios externos, como ter ânimo espiritual para cumprir a nossa missão no mundo? Nós precisamos, esse é o primeiro passo de hoje, contemplar a missão de Deus, espalhar a sua glória, para que a sua glória seja conhecida entre todas as nações, para que a glória dele seja exaltada, desejada, celebrada em todas as nações, em Cristo, através do Espírito, por meio dos cristãos. A glória de Deus é o combustível para o nosso ânimo espiritual. Então, o passo hoje é pensarmos sobre a missão de Deus, é pensarmos sobre a glória de Deus, é pensarmos sobre o propósito de Deus de glorificar o seu Filho Jesus Cristo em todas e cada uma das nações dessa terra. Pensando nisso, vamos lá para João 12. João 12, a partir do 20, se for possível, fique em pé para a leitura da palavra. Vai estar aí nos slides, mas podemos acompanhar na Bíblia também. João 12, a partir do 20. Aí do 20 ao 32, aí a gente vai pular lá para o 41. A partir do 20. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido. Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos disseram a Jesus. Então os gregos pediram para falar com Jesus. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só.
mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. E Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Verso 41. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Oremos. Pela tua infinita misericórdia, Senhor, incomoda-nos, muda-nos. Meu Deus, eu só tenho cacos. Não sou nada, meu Deus, para falar sobre esse assunto. Não sou ninguém, meu Deus, para mudar o coração dos meus irmãos. Mas o Senhor o é. Abra nossos corações, abra nossos olhos para a tua glória, meu Deus. Possamos contemplar quem o Senhor é, na cruz, na ressurreição, na descida do Espírito. Nos entrega de ti mesmo e nos direciona para ti, para que possamos transbordar do Senhor. Amém. Podemos assentar. Então, no contexto dessa leitura, nós estamos na semana anterior à crucificação de Jesus. Jesus, no capítulo 11 de João, ele ressuscita Lázaro, seu amigo, e uma multidão segue ele. Ressuscitou Lázaro, 4 dias morto, todo mundo viu, uma multidão segue ele, ele vai e entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Essa multidão que acompanha Jesus reconhece isso como um símbolo de realeza. Agora vão tirar os romanos, agora o Messias se levantou, agora ele vai arrancar a espada, vai cortar a cabeça de César, vai tirar Herodes, vai matar Pilatos, agora tudo vai ficar certo, vai libertar o povo. Então eles pegaram ramos de palmeiras, que era um símbolo revolucionário, aponta para um caso do povo judeu, começaram a colocar diante dele cantando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Vendo isso, entrando, todo mundo aclamando, querendo colocá-lo como rei, Jesus não diz nada. Enquanto isso, aqueles que queriam matar Jesus, queriam conspirar para a morte dele, estavam desesperados. Como assim? Nossa, olha quanta gente está atrás dele, agora ele está entrando em Jerusalém. Eles estavam transpirando ódio, inveja e ressentimento contra a fama do nosso Senhor Jesus. Quanto a isso, Jesus também não diz nada. Parte quer colocar uma coroa na cabeça dele, parte quer colocar uma coroa de espinhos na cabeça dele, e ele não diz nada. Até que gregos pedem para vê-lo. Gregos, não judeus, pessoas etnicamente fora do povo escolhido, pessoas de outras nações. Agora sim, Jesus fala: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então ele fala sobre a sua morte, ele fala sobre que ser crucificado faria com que ele se tornasse uma semente que floresceria, que daria muito fruto, e sobre como o coração dele estava aflito. Mas independente da aflição, nós lemos que ele veio para essa hora. No verso 28, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Ele fala: chegou a hora. Pelo Evangelho de João, várias vezes a gente vê a hora. Nas bodas de Caná, quando ele transforma água em vinho, Maria pede para ele fazer alguma coisa, ele fala: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a hora. É essa hora que aqui agora ele fala: chegou a hora do Filho do Homem, do Filho de Deus, ser glorificado. Jesus vai morrer e ressuscitar, e nisso mostrar a glória de Deus. A glória de Deus.
Como eu disse, a missão de Deus é que a sua glória seja conhecida, exaltada, desejada entre todas as nações, em Cristo, através do Espírito, por meio de todos os cristãos. Essa glória é o combustível para o nosso ânimo espiritual. A glória de Deus. Como falar sobre a glória de Deus? Como colocar em palavras a glória de Deus? Pensei, li, orei, li a Bíblia, li alguns autores. Como que eu posso falar, comunicar para os meus irmãos sentados lá na PIB no domingo sobre a glória do nosso Senhor? É algo para além de palavras. É algo para além da gente conseguir colocar em expressões humanas. É algo... A gente se acostuma tanto a cantar sobre algumas coisas, a toda semana, todo dia, ver um versículo, ver algumas coisas, que a gente perde o tamanho, o peso disso. Tentando... Poxa, serafins, enquanto você dormia ontem, de ontem para hoje, havia serafins, seres não caídos, perfeitos, ao redor do trono de Deus, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Enquanto você tomava café da manhã hoje, os serafins continuaram cantando sobre a glória do nosso Senhor. Enquanto nós estamos aqui, ainda cantam sobre a glória do Senhor. Como que nós colocamos em palavra? O que nós comparamos? Uma pequena tentativa disso é pensar no nosso sol. A glória de Deus, na Bíblia, ela é usada muito no sentido de peso e de luz. Peso me trouxe à mente a questão da gravidade. O Sol está no centro do sistema solar, os planetas o rodeiam e por conta da gravidade do Sol atraindo, os planetas, as luas, as coisas ao redor são colocadas no seu lugar. Tem um peso, uma importância, carrega algo, não é para se tratar de uma forma leve. A gente usa essa expressão, né? Não, o clima pesou. Ele trata daquilo de uma forma leve. Então, o peso da glória de Deus é muito usado na Bíblia. Também em relação à luz. A luz do sol, o calor dele que dá a vida, que ilumina, que faz com que a gente consiga enxergar tudo através da luz do sol. Mostra o que é ao nosso redor e é belo. Além disso, um peso, uma luz, também é terrível. Não pode ser olhada diretamente sem proteção. Nós não podemos tocar. O homem sonha em ir para Marte, né? O homem nunca vai sonhar para ir para o Sol. É algo impossível. Não podemos tocar, não podemos nos aproximar de lá sem morrer. Isso me traz novamente a questão de Isaías. Serafins. Eu já usei essa ilustração algumas vezes, mas eu vou usar essa ilustração nessa explicação desse texto, mas eu vou usar mais uma vez. Isaías viu, durante um momento de crise ali de Judá, ele teve uma visão no templo do trono do nosso Senhor. Ao redor desse trono havia serafins. O que significa serafim? A própria palavra significa aquele que queima. E eles tinham 6 asas. Com 2 eles tampavam o rosto, com 2 eles tampavam os pés, com 2 eles voavam. Deus, quando faz uma criatura, ele faz de acordo com o ambiente que essa criatura vai viver. Por que o urso polar é gordo? Porque ele mora no frio. Faz sentido, né? Ele é branco, por quê? Porque a neve, o lugar onde ele está, então ele se esconde e tal. Então, são adequados para viver onde ele está. Deus fez os serafins seres muito mais poderosos do que qualquer coisa que a gente pode imaginar. Seres sem pecado, os anjos que pecaram estão no inferno, os anjos que não pecaram estão lá com Deus, seres que não pecaram, não podem olhar. Ele fez com asas para cobrir o rosto, para não olharem essa glória do nosso Senhor. E eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías sente esse peso, ele fala: ai de mim que estou perdido. Ai de mim, você já deve ter me ouvido falar isso, você está aqui há algum tempo, é o contrário do bendito. Lembra de Jesus falando: bem-aventurado, bendito é aquele que, tal. Isso é uma palavra de bênção. Bem-aventurado, feliz, bendito, abençoado, cheio da bênção de Deus, é aquele que
O contrário disso é o ai. O ai é usado, tanto por Jesus quanto nos profetas, pela Bíblia, como uma palavra de maldição. Isaías, diante do peso da glória de Deus, diante da luz do trono de Deus, ele só podia falar: maldito sou eu, estou desfeito, estou perdido, porque os meus olhos viram o rei, porque eu tenho lábios impuros, porque eu estou no meio de um povo de impuros lábios. O peso da glória de Deus, a luz da glória de Deus, a importância e o quanto é terrível a glória do nosso Senhor. As coisas do nosso mundo natural carregam um senso de glória. Beleza natural, beleza da natureza, amor, arte, momentos bons. Minha filhinha correndo para cá. Oi, Amélia. Amélia. Isso tem um senso de glória, isso tem um senso de beleza. Só que assim como a lua só possui uma luz porque ela reflete a luz do sol, as coisas desse mundo só possuem glória porque elas refletem de Deus. As coisas boas desse mundo só servem para nos mostrar um pouquinho da glória de Deus. Eu vejo um pouco do amor, no amor que eu sinto pelos meus irmãos, no amor que eu sinto pela minha esposa, pela minha família. Isso é um pouquinho da glória do amor do nosso Senhor. Eu vejo a justiça sendo cumprida, eu vejo alguém que fez muito mal sendo preso, eu vejo algo acontecendo de uma forma correta. É só um pouquinho da glória da justiça do nosso Senhor, que condena pecadores. E veja o privilégio. Tem uma criatura que foi feita para mostrar a glória de Deus de forma especial. Nós fomos feitos com o objetivo de ser o principal refletor da glória de Deus no mundo. Você não foi feito simplesmente para ter um emprego, para ter um salário, para cumprir expectativas de produtividade, para casar ou não casar. Você foi feito para conhecer, se deleitar e mostrar essa glória de Deus. É o motivo pelo qual nós fomos feitos, para direcionar essa glória. É a fonte de todo o bem. Todo o resto passa, todo o resto fica sem peso, fica leve. Além disso, ele merece essa glória. Nosso Cristo merece receber toda a glória. Nosso Cristo merece a nossa entrega. Sua, do nosso país, de cada um dos 17 mil grupos de pessoas que existem nesse mundo. Cerca dos quais, quanto que era? Era mais ou menos uns 7 mil que não conhecem a Ele, que são não alcançados, daqueles 3,5 bilhões de pessoas. E como eu sei que eu vi essa glória? Pela minha resposta emocional? Não necessariamente. Como eu sei que a glória do Senhor me foi mostrada? É algo que molda a minha vida. É algo que molda minhas decisões. É algo que eu quero mais refletido em mim. É algo que eu quero mais refletida no outro. É como um girassol que se direciona para o sol. Nós começamos a ser direcionados para essa glória. E aí nós repensamos as áreas da nossa vida para refletir, para conhecer, para tornar conhecida essa glória do nosso Senhor. Por exemplo, dinheiro, nossa área financeira. E eu me coloco no meio disso, eu coloco minha família que precisa entender e construir uma rotina financeira que possa transbordar mais de Deus. Mas a gente gasta, não faz sentido nós gastarmos, aliás, para não julgar, não faz sentido nós gastarmos R$ 400 em iFood no mês e não contribuirmos R$ 50 para um missionário em algum povo não alcançado. Não faz sentido eu gasto, qualquer família de 2 pessoas, pelo menos 3 pessoas, vai comprar alguma coisa, vai gastar pelo menos R$ 80. No mínimo do mínimo, se for um lugar barato para 2, 3 pessoas comerem. Não faz sentido eu não pegar um dia para eu jantar um omelete e entregar esse dinheiro para que a causa de Cristo, para que aqueles que nunca ouviram o Evangelho possam ouvir. Soma o quanto você gasta em streaming, seja Netflix, Spotify, etc. Dá uma olhada na sua lista do cartão de crédito para ver se na verdade não falta prioridade ao invés de recurso de fato, para que você possa contribuir para a obra do nosso Senhor no mundo.
A mesma coisa com tempo. Redes sociais, já falei disso, mas desculpa falar mais uma vez. A facilidade com que a gente sente e gasta. Eu vou me usar de exemplo. Beleza, terminou o dia, trabalhei, a gente deu de janta para a Amélia, tal, tá cansado, coloca água para o banho dela, dá banho nela, tal, e aí a Cássia vai colocar ela para dormir. O que eu tenho que fazer? Ir lá lavar a louça. O que às vezes eu faço? Paro, não, deixa eu ver o Twitter. Quando eu vejo, passa meia hora. E aí o problema não é só eu atrasar o lavar a louça, porque depois eu vou ter que lavar mesmo, sou obrigado. Mas eu não passo essa, deixa eu parar, deixa eu orar meia hora, agora que o dia está todo cansado, deixa eu pensar, refletir sobre o que aconteceu no trabalho, sobre o que aconteceu com a Amélia, sobre o que está acontecendo aqui, e orar essas meia hora. É muito mais difícil orar esse tempo. Então, por isso que eu trago, quando nós vemos a glória de Deus, o nosso desejo é ser como planetas que orbitam ao redor desse Sol. Nós nos apegamos a coisas tão menores, tão mais leves. A glória de Deus é o combustível para a nossa ação no mundo. Só que nós falhamos nisso. Em nossa falta de amor a Deus, em nossa falta de compaixão para com o próximo, em nossa preocupação maior em seguir com um projeto para a nossa glória. Não para entregar, fazer aquela entrega final no trabalho, não para conseguir deixar aquilo pronto, para conseguir deixar tudo isso ok. Eu me esforço mais do que para essas coisas. Enquanto isso, 8,2 bilhões de pessoas, todo mundo, nasceu escrava do pecado, da morte e do diabo. Em qual contexto que nós lemos que o filho pede para o pai glorificar seu nome? Em qual contexto que chega a hora da glorificação de Jesus? No contexto da cruz. O ponto mais brilhante da glória de Deus é visto na morte e ressurreição do nosso Cristo. E aí o verso que eu li no finalzinho, meio perdido, Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Nesses versos que eu não li, o João ele traz algumas profecias de Isaías sobre o povo ficar com o coração endurecido. Não vão escutar, rejeitaram tudo, tal. Então ele cita essas profecias e no final ele fala, Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. No contexto da morte de Cristo, no contexto que ele fala que se o grão não cair na terra e não morrer, não dará fruto, ele diz, Isaías viu a glória de Jesus. Então aquela glória a qual os serafins cantam, aquela glória que enche o mundo, é a glória do crucificado. Em Hebreus, vou colocar aí na tela, Hebreus 1, do 1 ao 3, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então olha, beleza, séculos, Deus se mostra para Moisés, Deus se mostra para Davi, para Isaías, para Ezequiel, para Jeremias, para Malaquias, para Oséias. Falou muitas vezes de muitas formas, por sonhos, etc. Mas, então era amplo a forma, agora vai se concentrar. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho. O ponto máximo da revelação de Deus, o ponto em que nós conhecemos de fato quem Deus é, o ponto que nós reconhecemos o resplendor da glória de Deus, o Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, aquele que recebe a glória de todas as coisas, aquele que é o dono por direito de todas as nações, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se aceitou à direita da majestade nas alturas. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, cada batida do seu coração, cada momento, cada átomo que se mexe, sabe quando bate o sol e você vê aquele monte de poeirinha dançando? Cada curva que aquelas poeiras fazem, até a maior explosão, a maior supernova criando estrelas, é sustentado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele criou o mundo e ele padeceu numa cruz para que o mundo fosse transformado.
mundo foi feito, eu lembro, eu ouvi essa ilustração há muitos anos de um pastor, mas eu lembro de um momento que eu usei ela, uns 10 anos atrás, um amigo meu ateu, fazia mestrado em genética, tudo. Ele perguntou para mim, nossa, ele é ateu, tudo. Se Deus fez o mundo para o ser humano, colocou o ser humano acima, né? Como ele é biólogo, ele tem isso, do ser humano se achar muito acima dos outros, tal. Se fez o mundo para o ser humano no centro, por que então tem tantas coisas que a gente não descobre, né? Plantas, animais, tudo, tanta coisa que a gente não consegue descobrir. Nossa, ótima pergunta, que pergunta legal você fazer isso para mim. Aí eu usei essa ilustração que eu ouvi de um pastor. O mundo, assim, pensa numa pessoa que você conhece há muito tempo. Você não cria umas piadas internas com ela? Você cria algumas coisas que de você olhar para a pessoa, você está conversando com alguém, alguém cita uma palavra, aí você olha para essa pessoa que você conhece há muito tempo, você faz assim, ela já lembra de toda uma história ao redor de uma palavra. Sei lá, sushi. Você olha para a pessoa, você faz assim, você dá um sorriso para a pessoa entende e lembra de toda uma história carregada por causa desse relacionamento que você tem com ela há tanto tempo. Uma história engraçada, uma história triste, alguma coisa que você entende pelo contexto ali da interna ali daquilo. O mundo, ele é como esse sorriso de alguém que conhece há muito tempo, do pai para o filho. O mundo, ele nasceu da relação íntima entre o pai e o filho. E a gente só consegue entender os porquês, os paraquês, não quando a gente olha de fora e fala, beleza, Deus, eu só vou acreditar no Senhor, só vou me render à tua vontade se você descer do alto do seu trono, sentar do meu lado e explicar o porquê Hitler, o porquê tal tragédia, o porquê meu casamento, o porquê meu filho, o porquê meu emprego. Não é assim. Quando nós nos unimos a Cristo Jesus pela fé, nós fazemos parte desse sorriso. E na real, somos parte desse sorriso entregue do pai para o filho, do filho para o pai, que a gente vai ver mais sobre isso na semana que vem. Deus quis se revelar, o Deus grandioso que sustenta todas as coisas, ele quis se revelar para nós. Deus quis se revelar na cruz. Verso 27, pus no slide, não pus no slide. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Isso, João 12, né? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Ele veio se mostrar aqui, se revelar na cruz. Ele tomou o nosso lugar na vergonha e indignidade da cruz, que era um tipo de morte para fazer, olha, essa pessoa aqui é menor que um ser humano. Essa pessoa aqui não tem dignidade como nós. Essa pessoa aqui não merece uma decapitação, não merece um enforcamento. Essa pessoa aqui é indigna, menor do que tudo. E para além dessa indignidade e vergonha, onde ele tomou o nosso lugar, ele tomou da ira, da justiça de Deus. É fácil para a gente cair em clichês, né? Ah, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E é verdade, Deus ama pecadores. Mas se Deus só sentisse amor por pecadores, não era necessário a cruz. Na cruz, a ira de um Deus justo, de um juiz que condena aqueles que merecem, é colocada sobre o Filho de Deus. Então é mostrado a ira de Deus e o amor de Deus, a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. É mostrado o caráter reto do nosso Senhor e a graça do nosso Senhor, quando na cruz ele toma o nosso lugar e nos dá da justiça dele. Ira, justiça, misericórdia e graça. Deus quis se revelar na cruz como o ponto mais alto da sua glória. E ali naquela cruz, o mundo é transformado. Verso 31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Julgamento do mundo. O mundo que passa, o mundo que peca, o mundo infectado pelo parasita cancerígeno do pecado. Na cruz, Cristo lidou com isso. Na cruz, Cristo teve vitória sobre as trevas. Na cruz, Jesus levou cativo o cativeiro. Jesus levou arrastado nas correntes o príncipe deste mundo, o diabo. E a transformação desse mundo para um mundo caído, de trevas, começa por uma transformação em um mundo glorioso,
que transborda da glória do nosso Senhor, cheio da glória do conhecimento do nosso Senhor, começa na cruz. Por isso que no verso 32 ele fala: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Levantado da terra. Aqui fala, é um jogo de palavras, fala sobre a cruz, ele sendo levantado da terra ali sobre aquele madeiro, atraindo todos a ele, na vergonha dele, carregando os pecados deste mundo, mas também dele ressuscitando em glória. Sabe o Salmo 24? É um dos que eu pensei em colocar no plano de leitura, coloquei o 2, que super se encaixa, mas no 24 você fala: quem poderá subir ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração. E eu olho e falo: nossa, ninguém, eu não posso. Olha o que eu penso, olha o que eu fiz ontem, olha o que eu vou fazer essa semana. Eu não sou digno de subir no monte santo do Senhor. Mas aí fala: levantai, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. E aí, isso no passado, em escritores do passado, eles falam: aí é Cristo Jesus ascendendo aos céus, e os portões fechados, que nunca receberam um ser humano ali entre eles, porque nunca houve ninguém tão puro, tão limpo, tão santo, se abrem e falam: o Rei da Glória chegou. Chegou a hora. O fim dos tempos já chegou. O passo decisivo para esse mundo acabar e um novo mundo de glória chegar foi dado na morte e ressurreição do nosso Senhor. Assim que nós enfrentamos a nossa fraqueza em ter ânimo espiritual, o nosso pecado, as nossas limitações, os nossos problemas, a missão de Deus em Cristo, crucificado e ressuscitado, continua. O fato disso ser o centro do universo recontextualiza as minhas fraquezas. O pecado não é mais meu mestre. Os problemas te destroem. Mas por quê? Se você crê, está crucificado com Cristo, está crucificado com o mundo, tudo que você passa é recontextualizado para ser direcionado para Ele. Eu não estou falando que problema no casamento, problema com seu filho, ameaça no seu emprego, não dói. Dói. Você vai chorar. E eu espero que a igreja possa chorar contigo. Só que o meu bem-estar, a minha vida dar certo, em termos do mundo, não é mais o alvo. Você não se torna uma falha se você não tem a melhor família do mundo, se você não tem o maior salário. Quando você encontra a depressão, se você tem da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, do centro do mundo como a cruz, você encontra a depressão e você pode se levantar e continuar andando para cumprir o seu alvo principal. Qual alvo? Qual que é o alvo de Deus? Qual que é o propósito do Altíssimo? O que fez Jesus começar a falar sobre ser glorificado? Lembra que eu comentei? Não foi a entrada triunfal, as pessoas falando: nossa, hosana, bendito o que vem no nome do Senhor, os judeus abrindo o caminho para Ele? Não. Foi as pessoas então começando a conspirar contra Ele, querendo fazer Ele se crucificar na cruz? Não. Foram gregos, foram estrangeiros, querendo vê-lo. Quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele quer, Ele tem como objetivo, Ele tem como propósito supremo que a sua glória seja conhecida, exaltada e desejada entre todas as nações, em Cristo, através do Espírito, por meio de todos os cristãos. Esse é o objetivo supremo de Deus, que a glória dele seja conhecida, exaltada, deleitada em todas as nações. Salmo 67, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Olha, está pedindo para o povo de Deus, né? Tenha misericórdia de nós, brilhe seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Aquilo que Deus faz a favor do seu povo, é para que através do seu povo, a palavra seja conhecida, a glória seja conhecida e espalhada entre todas as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te todos os povos, exultem e cantem de alegria as nações, pois governa os povos com justiça e guia as nações na terra. Governa os povos com justiça. A glória, as nações, a eternidade, a majestade, o trono, não está na mão do Kim Jong-un, não está na mão do Partido Comunista Chinês, não está na mão do Trump, não está na mão do Lula, não está na mão de nenhuma
autoridade terrena. O nosso Senhor direciona tudo, governa os povos com justiça, guia as nações na terra, para que todos os povos louvem o nome dele. O salmo que eu coloquei no plano de leitura da semana de hoje, eu mesmo estabeleci o meu rei, Salmo 2, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Então, aí Deus falando, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. E aí o rei, Davi, representando o filho de Davi, Jesus, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes, como são benditos todos os que nele se refugiam. Todo mundo é servo do nosso Senhor, e todo joelho se dobrará. Alguns em alegria e adoração, e outros terão seus joelhos quebrados em ira diante do justo juiz. Malaquias 1:11. Pois do Oriente ao Ocidente, em todo o mundo, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidos ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. O nome dele ser conhecido entre as nações. O nome do Senhor Jesus transforma e muda. Eu vi uma história no leste da Índia, isso foi uns 15 anos atrás, mais ou menos. Teve uma conferência, aí teve uma região específica da Índia, onde é 0,01, acho que é 0,01% de cristãos, um lugar economicamente extremamente difícil, um lugar em que a média de mortes diária, e aí os números na Índia sempre assustam, né? Porque é muita gente. O número de mortes diária são de 5.000. 5.000 pessoas que não conhecem o nosso Senhor Jesus Cristo, portanto não tem com o que se proteger da glória da justiça do nosso Senhor, mortas diariamente. E teve uma conferência para pastores ao redor ali da Índia, tá? Um pastor de lá pegou, foi, já estava no último fiozinho de esperança, de cansaço da plantação de igreja, porque nada acontece. E aí, no meio da conferência, falam, olha, vamos tentar uma coisa, tal, para a gente conseguir. Chega numa vila que você não conhece, para uma pessoa e fala, eu gostaria de orar por você, por essa vila, no nome de Jesus. Posso? Ele falou, estou de brincadeira com a minha cara. Eu espero mudanças, eu espero recursos, e vou fazer para fazer isso? Não funciona, não dá. Mas estou aqui, né? Paguei, vim na conferência, vamos fazer. Ele pega, vai e faz. Ele para o primeiro homem numa vila que ele vai, e fala, olha, eu estou aqui no nome de Jesus, eu queria... Jesus? Não conheço esse não. Vamos lá, não, vem cá, quero ouvir sobre isso. Deixa eu chamar aqui meus amigos, vamos sentar, vamos ouvir. Em 2 semanas, 25 pessoas tinham se entregado para Jesus. E aí eles quiseram, não, vamos tentar dar uma atenção maior para essa região. Então, em alguns meses, quantos que tinham? Acho que 103, 105 vilarejos já tinham pessoas convertidas ao Senhor Jesus Cristo ali naquela região. Então, o nome de Jesus, a glória do nosso Senhor, o desejo dele é que isso seja transbordado na terra. Olha só como diz Apocalipse 7, do 9 ao 12. Depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Uma multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. E clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos, dos 4 seres viventes. Eles se prostravam com o rosto em terra, diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo, amém. Louvor e glória, sabedoria são de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus, para todos sempre. Amém.
gente de todo povo, tribo e nação. Então a gente tem uma promessa que se for para um povo não alcançado, e insistir, e permanecer, e pregar, alguém vai se converter. Alguém vai se converter. Então por que tem 3,5 bilhões de pessoas que nunca ouviram desse nome? Porque nós não direcionamos recursos, não derramamos nossa vida, não oramos. A motivação nossa, o amor pelos perdidos, não é suficiente. Porque as pessoas machucam. Quem a gente ama já machuca a gente, imagina quem a gente não conhece. A motivação nossa deve ser que a glória do nosso Senhor brilhe na minha vida, em quem eu sou e em todo esse mundo. Que o mundo se encha da glória do nosso Senhor. Eu não vou buscar os perdidos, eu vou buscar os meus familiares. Eu vou trazê-los para se sentarem à mesa do Cordeiro, para contemplarem a glória de Cristo. Nós vamos falar mais sobre missões, povos, discipulado, papel da igreja, oportunidades para ajudarmos missões de diferentes formas, mas hoje o ponto é que a glória de Deus deve ser proclamada em todas as nações, que esse é o propósito do próprio Deus, e isso deve ser combustível para que nós possamos orar, jejuar, clamar em alta voz, pedindo ao Senhor que o nosso coração também queime em louvor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Que nós possamos caminhar e ter expectativa de nesse mês podermos, aqui no nosso meio, na nossa comunidade, um compromisso reforçado de poder olhar para o nosso Senhor e orar. Deus, farei tudo que o Senhor me chamar para fazer, não importa o custo, para levar o Evangelho às pessoas que nunca o ouviram. Cenas do próximo capítulo. Isaías, depois de ver essa majestade do nosso Deus, ser purificado pelo próprio Deus, Deus fala, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías diz, envia-me a mim. Essa glória a qual nós conhecemos no Evangelho, nos transforma e nos direciona. Como que essa glória opera em cada cristão? O que acontece conosco? Se o ponto de Deus, se o propósito principal de Deus é que a glória dele seja proclamada em todas as nações, qual que deve ser então o propósito de cada cristão, de nós que carregamos o nome dele? Oremos. Senhor, se há aqui pessoas que não conhecem o teu nome, que nunca conheceram, ou que estão apáticas e lentas, eu peço, primeiro por mim, sopra do teu Espírito e dá uma visão da tua glória, daquele que foi crucificado, ressuscitou, ascendeu aos céus, está à direita de Deus, o nosso amigo Jesus. Mostra-nos quem tu és, incomoda-nos para querermos proclamar a tua glória, em nossos contextos específicos, em todo o mundo. Oh, meu Deus, incomoda-nos, meu Deus, para que a gente possa querer e procurar um povo para adotar em oração. Que eu possa, meu Deus, receber uma mensagem estou orando muito pelo Oriente Médio, qual missionário você conhece ao redor de região X, para que eu possa ofertar na vida dele? Nos direciona a gastarmos dinheiro, vida, tempo, oração, jejum, preocupação, lágrimas, para a tua glória, e menos para os nossos projetos. As feridas abertas, meu Deus, que há em nossos corações, seja pelo nosso próprio pecado, seja pelo que as pessoas fizeram contra nós, seja por problemas físicos, problemas psíquicos, problemas espirituais, dá do teu bálsamo e nos coloca uma preocupação maior em quem tu és, num mundo que vai para além daqui. Ajuda-nos. Em Cristo. Amém.